Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida e da tua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. Às 9h15, 19h30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9h, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Vamos buscar a Deus. Faça uma aliança com o Senhor. Se você ainda não fez, faça. Lembre-se que Jesus está voltando. Segunda-feira, nós vamos estar realizando, porque terça é feriado. Então, nós já vamos começar na segunda-feira. Nós vamos iniciar às 15 horas, com o jejum da manutenção dos projetos de conquistas e a bênção para os trabalhadores. Então, como terça-feira é dia dos trabalhadores, nós já vamos incluir, nós vamos clamar neste jejum por todos os trabalhadores, por 7 horas, para que Deus prospere. Então, você quer a bênção do Senhor? Se dê a Ele. Venha buscá-lo. Segunda-feira, nós estaremos na presença de Deus 7 horas em jejum de joelhos. Eu vou estar abrindo isso em todos os nossos templos às 15 horas e vamos encerrar com a vigília do melhor da terra. Então nós vamos mostrar a Deus, trazer a memória, né, como a Bíblia diz, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. E é isso que nós vamos fazer na segunda-feira. Nós vamos apresentar todos os nossos projetos para 2012, nós vamos apresentar todos os trabalhadores e temos certeza que vamos sair com vitórias. E na terça-feira nós teremos uma única reunião às 9 horas da manhã. Olha o que diz aqui. Em Hebreus 12, no 16, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição, vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. A Bíblia chama esse homem que já nasceu abençoado, com direito a desfrutar da chamada bênção da primogenitura, que significava ter 2 partes na herança e dar continuidade à promessa que Deus havia feito a Abraão e viver essa grande promessa, fazer parte desse grande projeto de Deus. E ele, num momento de fome, jogou fora. Jacó disse para ele pediu um prato de comida, Jacó falou, só se você me vender a sua primogenitura, o seu direito de filho mais velho. Ele disse, estou morrendo de fome, para que me serve essa primogenitura? E a Bíblia o chama de imoral,
de profano. Esaú foi um homem que já nasceu abençoado, mas fez escolhas ruins na vida. Ele já tinha direito a bênçãos, e as promessas e etc. Mas sabe aquele tipo de pessoa que está sempre fazendo escolhas erradas? Casou-se com mulheres erradas, mulheres hititas e cananeias, mulheres que profanavam o nome do Senhor, que não temiam ao Senhor. Vendeu o direito da sua primogenitura. Jogou fora. Era aquele tipo de pessoa que procurava, teve uma situação em que Isaac, o pai dele, aconselhou Jacó a não se casar com mulher cananeia, e ele ficou ouvindo. E ele percebeu que o pai não queria aquilo. Imediatamente ele foi lá e pegou uma mulher cananeia. Ou seja, ele fez exatamente o que o pai não queria que fosse feito. Então, ele quando viu o Jacó obedecendo, ele se incomodou. Ele, quando viu o pai dele abençoando o Jacó, ele se incomodou. Então, ele era um invejoso. Ele era um homem invejoso. Ele era aquele tipo de pessoa que vive para provocar. Toma atitude para provocar, para irritar, para incomodar as pessoas. Essa foi a forma que ele encontrou para existir. É só você analisar. Quando ele ouviu o pai dizendo, meu filho, não faça isso, ele foi lá e fez exatamente o que o pai dele tinha dito para não fazer, porque ele sabia que o pai dele não queria. Tem gente que faz assim com Deus. Ele sabe que Deus não aprova aquilo, que Deus não quer aquilo. Mas ele vai lá e faz exatamente o que ele sabe que Deus não aprova. E a Bíblia o chama de imoral, de profano. Um homem que tinha tudo e jogou fora. O que você pensa de uma pessoa que tem algo tão grande nas mãos e joga fora porque está com fome? Tem gente que faz isso na vida. Joga relacionamentos assim abençoadíssimos fora, porque está cansado, está estressado, está de mau humor. Quantas pessoas que têm perdido coisas grandes, bênçãos maravilhosas. Porque eu estou cansado, eu estou estressado, eu estou cheio, estou cheia. Preste muita atenção, porque talvez você num momento de estresse, de mau humor, você tem jogado fora coisas que você nunca mais vai conseguir recuperar. Nunca mais. Ele nunca mais conseguiu recuperar a primogenitura dele. A bênção da primogenitura. Ele perdeu. O que ele tinha com Deus, o que ele tinha com o pai, o que ele tinha, ele jogou tudo fora, porque ele estava com fome, porque ele queria irritar, porque ele queria provocar. Existem tantas maneiras da gente existir em bênção, construir uma vida abençoada, e tem gente que escolhe só agir de forma errada. Ele procura existir da pior maneira. Da pior maneira. Tem pessoas que
ele quer existir à base de fofoca, de calúnia, provocando as pessoas, inventando mentiras. Ele quer crescer derrubando pessoas. Ele quer limpar a imagem dele, sujando a imagem das pessoas. Então, isso é triste. O Esaú foi tratado como um profano, como um imoral. Por uma única refeição. Ao que muita gente faz. Ai, só fiz uma vez. O diabo não precisa de muito para entrar e destruir. Tem gente que, por um momento, ele troca uma vida de conquistas, de vitórias em Deus. Por um momento, ele joga um emprego abençoado fora, uma grande vitória fora. Ele afasta alguém importante da vida dele, que é importante, que faz diferença na vida dele. Por um momento. Por uma refeição, porque ele está com fome. Ele joga algo grande, um prato de comida. Ele trocou 2 partes na herança, que não era pouco. Era muito. Mas mais que isso, mais do que a herança, ainda que ele não recebesse herança, Deus ia dar continuidade ao seu grande projeto de levantar uma nação por intermédio dele, usando ele. Então eu fico parada e pensando, ele nasceu com direito à primogenitura. E ele simplesmente a vendeu por um prato de comida. Ele nasceu com aquela bênção, era dele, ele jogou fora. Então, eu fico olhando e pensando, ele podia ter vivido o que Jacó viveu. As experiências com Deus. E ele jogou fora. Jacó passou a se chamar Israel. Ele podia também. No caso do Jacó, isso aconteceu porque o Esaú abriu mão do que era dele. Então, o Esaú podia ter terminado seus dias se chamando campeão com Deus. E terminou aqui, como um mau exemplo. A Bíblia alertando, não siga o exemplo do Esaú. O Esaú podia ter terminado os dias dele se chamando Israel, que é campeão com Deus. E terminou sendo chamado de profano e imoral. Profano e imoral. Então, as pessoas precisam pensar. Você deve pensar sobre a tua vida. Será que você não está trocando algo muito grande por causa de uma refeição? Ou essa refeição pode significar muitas coisas, mas coisas que passam. Porque você pode comer uma boa refeição e daqui a 2 horas está com fome de novo. Então, às vezes as pessoas trocam coisas sólidas, poderosas, por momentos fugazes, por ilusão, por coisas sem valor. Você deve analisar. Porque às vezes você está trocando um relacionamento com Deus, algo muito grande, viver milagres, as promessas em Deus, por causa de uma coisa insignificante. Eu não sei. Analisa aí. Ele trocou algo grande, algo espiritual, algo poderoso, por causa de um prato de comida. E depois, a Bíblia diz que ele tentou recuperar, ainda que com lágrimas, mas não pôde alterar sua decisão. Então, muitas pessoas depois choram, lamentam e dizem, ai, como eu me arrependo, e etc. Mas é tarde demais. Não teve recuperação para o Esaú.
Aquela decisão foi irreversível. Quando ele quis alterar, era tarde demais. Então, segura o que é teu, não joga fora, pensa a respeito da tua vida. Você pode terminar seus dias se chamando campeão com Deus ou sendo tratado como um imoral, um profano, uma pessoa sem juízo, sem ideia, como um vencedor ou como um derrotado. Como um derrotado. Era para o Esaú. Ele simplesmente jogou fora e o Jacó pegou. Então, quem pega, vive. Desfruta. Segura o que é teu. Não troca coisas grandes por causa de um momento. Cuidado. Não defina a sua vida por um momento. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que deseja colocar sobre a TV. Eu volto já para orarmos. Deus está me dando de tudo, né? De tudo. Um filho, paz, tranquilidade, né? A gente tem hoje, vamos dizer assim, uma qualidade de vida em Deus muito grande. Olha isso que ele está dizendo. Para quem não conhece, não sei se vocês viram o testemunho desse rapaz. Esse rapaz vivia uma situação por anos e anos antes de chegar ao ministério, de muita dificuldade financeira. Muitas dificuldades financeiras. Dificuldades a ponto de... dificuldade para comer um lanche na rua, como ele já testemunhou. E esse era um sonho, e ele disse no último testemunho dele, que ele tinha esse sonho, esse desejo de ter um filho, mas tinha medo. Por quê? Por causa das dificuldades financeiras. E Deus veio mudando, nós já vimos os últimos testemunhos, o crescimento, a prosperidade, o Jean testemunhando do carro do sonho, hoje tem condições de morar numa boa casa, antes tinha que morar praticamente de favor, né, Jean? Morava de favor, depois não conseguia separar a casa, morava com a minha mãe. Até hoje ela está aí comigo, ó. Veio, já está comigo na igreja já há algum tempo também, né? E melhorou também para todo mundo a vida dela. Meu irmão também vem, está em Votuporanga na igreja, quer dizer, minha família aos poucos vai vendo que o que aconteceu na minha vida foi obra de Deus. Então, a partir do momento que isso aconteceu, todos também querem mudança. Deixa eu só fazer uma pergunta. O que você projetou para 2011? O que você tinha projetado para 2011? Você tinha projetado o carro dos sonhos? Você tinha projetado... você teve uma grande ascensão profissional e esse filho também já fazia parte dos projetos ou não? Olha, bispo, a gente sempre manifestou a vontade de ter um filho, né? E diante de tudo que aconteceu, eu não queria para ele o que eu já tinha passado. Aí, quando entrou 2011, eu coloquei no projeto que eu queria casar, eu queria batizar, né? E queria viver realmente o que Deus tinha de melhor, né? E eu projetei o carro dos sonhos, isso aconteceu, o carro, casei, fiz uma festa de casamento para os amigos, para a família, e quando foi em maio, a novidade, ela estava grávida. Quer dizer, eu fiz tudo aquilo que Deus pedia para eu fazer e Ele me deu o filho, né? Abençoado, porque só de nascer dentro da palavra hoje é uma grande satisfação, enorme. Com certeza, com certeza. O que aconteceu? O bispo, é tanta coisa que eu nem sei assim por onde começar. Hoje faz um mês que eu desci as águas e na sexta-feira faz 3 meses que eu estou nessa igreja. E na quarta-feira, quando você fez o culto da entrega do óleo,
quando você falou que a hora que a gente passasse no altar, você colocaria as mãos, e eu profetizei. Eu falei, a hora que ele colocar as mãos em mim, eu determino. Eu vou chegar na minha casa, eu vou enviar, eu tinha uns currículos, uns contatos que eu tinha feito, e eu tinha que chegar e enviar esse currículo. Eu falei, eu vou enviar. Na quinta-feira eu vou ser chamada, e assim eu profetizei. Resumindo, porque senão a gente vai estender muito, cheguei na minha casa, enviei na quinta-feira de manhã o primeiro telefonema. Aí eu fui para um lugar para fazer uma coisa, chegou lá dessa coisa, eu fui passada para uma outra e para uma outra, porque a primeira eu ia deixar de vir na igreja e eu não queria, eu ia ter que trabalhar até 8 horas da noite, de domingo a domingo, com uma folga só na segunda. Resumindo, eu vou fazer um trabalho de 12 dias, que eu precisava muito, entendeu? Por problemas financeiros, eu emprestei meu nome para uma pessoa. E a gente ouve, desiste, porque não vai pagar, porque aquilo não sei o quê, aquilo não sei o quê. E eu determinando, falei, vai pagar, eu tenho fé em Deus que vai pagar. Resumindo, eu tô subindo. Hoje falta só mais um. Eram 3 faturas altíssimas. Quem convive comigo sabe. E a pessoa que está devendo no meu nome também para pagar é muito difícil. E para a honra e glória do Senhor, né? Ele está tomando as providências. E o dinheiro está chegando na minha mão. Toda semana eu estou indo lá e estou pagando. Já paguei 2. Falta só um. E esse um vai ser pago até sexta-feira da semana que vem. Hoje eu paguei mais um. Voltando ao trabalho, eu fui fazer uma outra entrevista, porque no dia que eu arrumei esse primeiro, eu já tinha um outro, fora esse de 12 dias, que é um temporário, eu tinha um outro que eu estava esperando. Na quinta-feira a moça falou, você vem. Aí eu tinha esse outro, falei, tá, vou. Ela me ligou, olha, não deu certo, você vem na sexta-feira. Na sexta o cara teve um compromisso, não fui. Hoje de manhã eu cheguei às 9 horas e eu profetizando. No domingo, Senhor, ele tem que deixar eu trabalhar esses 12 dias, porque eu preciso desse dinheiro e eu não posso começar antes desses primeiros 12 dias. Hoje eu cheguei lá, fui falar com ele falou, você está contratada, você começa tal dia, assim, assim. Eu falei, a gente tem um probleminha. Eu estou trabalhando, eu vou ser muito sincero com você, eu preciso desse trabalho e que você me espere 12 dias. Ele falou, então você pode começar no dia 9? Eu falei, posso. Ele falou, vai ganhar o seu dinheiro, que o trabalho já é seu. Deu tudo certo. Amém. Segunda-feira, dia 30 de abril, às 15 horas, início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas e para a vitória do trabalhador. Com o encerramento na Vigília do Melhor da Terra, às 19h30. Procura lembrar-lhe, entremos em juízo juntamente, apresente as tuas razões, para que te possa justificar. E na terça-feira, única reunião, às 9 horas da manhã. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor. Que, creio eu, o Senhor está lutando para impedi-la de tomar decisões erradas, precipitadas na vida, que certamente vai trazer sofrimento, arrependimento, lágrimas, dores. Um momento é um momento. E às vezes as pessoas tomam decisões e fazem escolhas que vão repercutir por uma vida toda, como foi na vida do Esaú, por um momento. Um momento faz com que elas definam a vida toda, que foi o que aconteceu com Esaú. Então, Senhor, eu oro agora para que essa pessoa seja despertada. E se o mal estiver cegando o entendimento dela, que saia. Que todo bloqueio saia. Que ela tenha revelação, visão, entendimento. E não se submeta a um momento, a uma situação que ela está vivendo agora, que não venha trocar coisas grandes, sólidas, poderosas, milagrosas, por um momento. Ela pode terminar sendo chamada de vencedora, de campeã, e ela pode terminar, como foi o caso do Esaú, que era para ter terminado como Israel do Senhor, como um campeão, como um vencedor, e terminou como um profano e imoral. Como um exemplo dado
para não seguir. Então, Senhor, eu peço agora que essa pessoa analise todas as situações, que ela pense, que ela busque a tua direção. E que ela siga a tua orientação, porque o Senhor quer abençoá-la, salvá-la, prosperá-la. O Senhor quer realizar um projeto de vitória na vida dela e não quer que ela seja roubada. Abençoa a vida dela, a família, os lares, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que está sobre a TV. Se essa pessoa colocou água, azeite, alimentos, documentos, peças de roupas, fotografias, eu consagro tudo ao Senhor e determino milagres, que tudo seja solucionado e abençoado de acordo com a necessidade, que todos recebam milagrosamente o seu poder e intervenção agora para a honra e a glória do teu nome. Visita a todos com paz, vitórias e livramentos. Eu peço, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas pessoas sejam enriquecidas, prosperadas e abençoadas, meu Pai, porque elas têm financiado a tua obra. Que tenham para emprestar e não tomem emprestado, que sejam erguidas poderosamente, ó Senhor, despertadas com poder, ó Senhor, em prosperidade e abundância em todas as áreas, Senhor. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe, e se essa pessoa passar a plantar no teu reino, ela vai colher. Seja com todos, onde esse programa estiver chegando, que bênçãos, milagres, portas abertas, ó meu Deus, estejam chegando na casa dela, as portas estejam sendo abertas, que ela viva milagres na vida dela e na família dela. Obrigado por tudo, obrigado por esta mensagem, porque creio que o Senhor está lutando para dar visão, entendimento ao teu povo. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Se quiser ligar para nós, o número do Disque Vida é 0 operadora 11 3876 5592. Pode ligar. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar neste domingo com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E teremos batismo. Esteja entre nós. Deus tem buscado por você. Vamos buscar a Ele. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.